Olá, muito bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Boa madrugada também, Ti. Recentemente eu escutei isso no podcast, que tem muitas pessoas que na madrugada escutam podcast. Então, fazendo justiça àqueles que não dormem, boa madrugada também. Chegamos para mais um episódio do Jovem Tex e hoje a gente tem a imensa alegria, depois de alguns contratempos de agenda, de receber a Fabiana Macedo Tagello e trazendo aqui um breve currículo da Fabiana. Fabiana é graduada em Direito pela Sanfran, Universidade de São Paulo, fez especialização na Fundação Getúlio Vargas e também o LLM na NYU. É curioso que é mais uma pessoa que estudou na NYU que a gente vai ter o prazer de entrevistar aqui. E falando brevemente também do currículo profissional da Fabiana, a Fabiana tem 23 anos de Veirano Advogados, então a gente está muito curioso e animado para escutar um pouco como foi essa longa trajetória num escritório tão importante no cenário brasileiro. E há 9 meses ela é diretor de Tax Latin America da Pirelli, e a gente, como eu falei, tá muito animado, entusiasmado para bater esse papo com a Fabiana. E dando início, vou passar a palavra para o Tiago para que ele comece esse nosso bate-papo e, naturalmente, agradecendo a Fabiana por aceitar nosso convite. Ti, por favor. Obrigado, Ine, Fabiana, obrigado por estar aqui com a gente. Você foi muito gentil em aceitar nosso convite para esse bate-papo. Seu currículo chamou super minha atenção. O Eira é um escritório que eu admiro muito, tenho meus amigos lá, e sua trajetória super bacana no escritório e depois fazendo essa transição de carreira para a empresa foi algo que chamou muito minha atenção. E acho que vai ser muito bacana ouvir um pouco mais de você. Mas se você puder nos contar um pouquinho do começo, voltando lá atrás, como é que foi na Sanfran, como é que foi a escolha do direito, do direito tributário, da Universidade de São Paulo, que a gente tanto admira, como foi lá, como era na época o ensino de direito tributário, já foi algo lógico para você? Como é que foram os estágios? Você já estagiou no verano ou não? Você entrou como advogada já no direito tributário? Conta um pouco para a gente do começo das suas escolhas e o que é que te fez chegar até aqui. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Thiago. Obrigada, Vinícius, pelo convite. É, a primeira coisa que me deixou feliz com o convite foi o nome do podcast, né? Jovem Tex. Eu falei, poxa, já não sou mais tão jovem, mas, enfim, como acho que nós tributaristas, advogados, como em geral, acho que vamos trabalhar muito nessa vida ainda, né? Esse trabalho intelectual, ele é muito longevo, a gente vai se transformando no meio da carreira, né? Acho que eu tenho um pouquinho para contar para vocês sobre isso. Então, acho que ainda me considero jovem mesmo na, na vida, na profissão, para poder contribuir aqui. Bom, assim, contando um pouquinho do início, né, da vida de estudante, da escolha do direito tributário, etc. Eu sempre disse que, enfim, eu sou advogada mais ou menos por acaso, mas tributarista com certeza por acaso, né? Eu caí de paraquedas, né, no tributário. Aos 15 anos, eu tinha plena convicção de que eu ia fazer medicina. E eu sempre fui muito estudiosa, sempre fui, né, enfim, estudar nunca foi um problema, né? Nunca foi um empecilho para pensar no futuro. Mas a verdade é que no final, na época colegial, né, agora ensino médio, me bateu uma preguiça, assim, da medicina. E o medo, né? Acho que eu não tinha, eu sabia que eu podia encarar uma profissão que demandasse estudo, que demandasse anos de faculdade, demandasse depois um mestrado, enfim. É, mas acho que me bateu um certo medo assim do tamanho do começo, né? Do quanto você luta no começo da carreira médica. E tinha muita facilidade com a área de humanas e
era uma pessoa que eu sempre fui uma pessoa que não tive, eu tenho uma certa timidez que ela acaba no momento em que eu me sinto à vontade, num grupo social em que eu me sinto à vontade, então eu sempre tive uma facilidade para falar, para me expressar, né, para defender pontos de vista, etc. Então as pessoas falam, né, aquele estereótipo típico do advogado, né? Então assim, eu acabei sendo incentivada no final das contas, é, diante de uma dúvida, né, a buscar o direito, e o direito ele oferece muita opção. Isso também é algo, né, já virou um lugar comum, assim, né, falar que o direito é uma profissão que oferece muitas opções. Enfim, estudei para entrar na Sanfran, entrei, assim, não foi fácil, mas separando pelo menos um ano da sua vida para estudar direito, né, você tem existe uma chance maior de entrar na faculdade, e a São Francisco ela tem um histórico de formar muitas pessoas para a área pública, né? Então, o começo da vida de estudante, eu considerava muito essa opção, né? Porque também dependia de ser estudiosa, né? Caxias, etc., e de desenvolver uma profissão na área pública. Meu primeiro estágio foi na área pública. Eu estagiei pela primeira vez no TRF da terceira região, no gabinete de um desembargador que já está aposentado. Foi um trabalho que rapidamente eu me adaptei, eu escrevia, né? Óbvio, eu estava aprendendo, então tinha muita coisa que você usa modelo, né? Que você é orientado ali a fazer de uma certa maneira, mas era um trabalho, não era um trabalho só repetitivo, maçante, braçal, enfim. Era um trabalho, tinha um quê de intelectual ali, etc. Mas por um lado, acho que eu vi ali que você pode desenvolver uma carreira muito legal, né, na área pública, ali no caso, na magistratura, mas também eu enxergava um pouco menos de dinamismo, assim, no dia a dia, assim, do tribunal, né? Enfim, eu falei, bom, não dá para tomar uma decisão sem olhar o outro lado. Aí eu fui para o Verano. Fui para o Verano no quarto ano da faculdade, né? E foi aí que eu digo que eu caí de paraquedas no tributário, porque a verdade é que no terceiro, quando acabou o meu estágio, né, eu ainda estava estagiando no TRF, estava para acabar o estágio, eu fui buscar estágio. A verdade é essa, eu fui buscar estágio em escritório de advocacia, é, que tivesse um reconhecimento, e que me oferecesse uma oportunidade de contato com clientes internacionais, etc., para poder, né, treinar também esse skill, né, de um profissional. E aí o Verano me conquistou, com muito trabalho, porque hoje, se hoje o estagiário trabalha muito, né, se hoje né, já trabalha muito com lei do estágio, etc., imagine no 2000, né, foi quando eu entrei no Verano. E aí eu fui uma das primeiras estagiárias do Verano que eles chamavam de horário invertido, porque eu estudava de manhã e era muito comum que se você fosse trabalhar no escritório, você tinha que mudar para a noite. E eu não queria mudar para a noite na Sanfran, eu tinha um pouco de medo, né, porque era no centro, etc. E eles abriram uma exceção, e aí eu abri uma porteira no escritório, né, e acho que depois isso mudou, né, em quase todos os escritórios, de ter o estagiário invertido, mas era o estagiário invertido que trabalhava até as 10 da noite, 10h30, não tinha nada de mamata, né, por ser um horário invertido. Mas, assim, o dinamismo, né, de um trabalho no escritório, né, a perspectiva de você construir uma carreira promissora, é, profissional e financeiramente, etc., tudo isso foi me conquistando, e no dia que eu recebi a notícia, né, da efetivação, etc., foi um dos dias mais felizes da minha vida, assim, né, eu me lembro muito disso. E aí desisti da área pública, obviamente, né, já tinha desistido, tal. Eu fiz várias ponderações ao longo da minha vida, né, fiz a escolha certa, não fiz por quê? De jeito nenhum, não dizendo que, né, eu não estou querendo dizer aqui que a carreira na área pública é mais tranquila. A responsabilidade que você tem por trás de um cargo público relevante, né, que traz uma série de decisões, né,
do teu dia a dia, etc. Isso é uma coisa, sem dúvida nenhuma, que a gente não pode ignorar, né? Mas eu acho que a vida do advogado de uma Big Law é uma vida bastante agitada e, de certa forma, estressante, né? Então, mas isso me conquistou. Então, eu desisti, né, obviamente, da área pública e segui no Veirano. O que eu posso dizer do meu começo ali no Veirano é que o Veirano, nos anos 2000, 2001, ainda era um escritório razoavelmente, comparado com os grandes, pequeno em São Paulo. O Veirano nasceu no Rio. Naquela época já era um escritório, talvez um dos mais importantes do Rio de Janeiro, e estava construindo um caminho, já era um escritório médio em São Paulo, e construindo já uma estratégia, um caminho para se tornar, né, também um dos maiores escritórios de São Paulo. Mas eu peguei uma época em que, por exemplo, a área tributária era uma área menor. Então, a gente tinha literalmente se virar nos 30. Então, isso me tornou, a minha formação e dos meus colegas contemporâneos de Veirano, nos tornou pessoas muito versáteis, né? Então, se você olha, né, meu currículo, por exemplo, você fala, pô, mas ela fazia consultoria, fazia contencioso, né? Porque a minha formação foi assim, né? Numa época em que o escritório era menor, departamento menor, e que, embora você pudesse ter alguma especialização, sim, né? E isso depois eu fui construindo ao longo da minha vida, da profissional, nos tornava muito versáteis. Então, eu transitava super bem no contencioso e também me transitava muito bem na consultoria. E assim foi por pelo menos uns 10, 12 anos, pelo menos até eu voltar do meu LLM, né? Então, vocês viram que eu falo demais, né? Esse podcast vai durar 1 hora e meia, né? É ótimo isso, é ótimo isso. É, mas, inclusive, um recado para aqueles que eventualmente se enquadrem na situação, sejam muito gratos à Fabiana pelo horário, para aqueles que se beneficiaram do horário invertido de estágio, pois ela foi a pioneira do horário invertido de estágio. No Então, Veirano só, é, né? todos aqueles que se beneficiaram, foi graças à Não são Fabiana. poucos, hein, Vini? Hã? Não são poucos os beneficiários. Exato, exato. Mas muito interessante, assim, seu interesse inicial pela medicina. E isso é muito. Eu sempre escuto isso, assim, que medicina, direito e engenharia são as carreiras, assim, que todos os pais sonham para os filhos, né? E aí, acho que hoje em dia isso vem diminuindo, né, diante da diversidade das profissões. Sim, E os gamers, né? Eu estava vendo, né, um tempo atrás a quantidade de dinheiro que esse mercado de game sim, movimenta, mas muito curioso. E saindo um pouquinho brevemente da sua carreira profissional no Veirano, que depois a gente vai querer saber um pouquinho melhor, mas falando especificamente do seu LLM lá na NYU, entre 2010 e 2011, se eu não estiver enganado. Como que se deu assim esse interesse? Se foi um convite, de certa forma, do escritório, uma proposta, se alguém do escritório já tinha feito, ou se você também foi pioneira nisso no Veirano, e como foi? Complementando a sua pergunta, Vini, Por desculpa favor, interromper, por porque a favor. Fabiana disse algo que chamou muito minha atenção e que eu percebi muito quando eu também fui trabalhar em escritórios maiores, que chama atenção realmente para muita gente essa possibilidade de desenvolver uma carreira, de construir uma carreira para longo prazo e as oportunidades que às vezes esses locais nos dão para fazer a carreira, para fazer um LLM, para estudar fora, para ir trabalhar no escritório estrangeiro, etc. Se você puder falar um pouco também sobre qual a sua visão sobre isso hoje, dos prós e dos contras, certamente tem vários sim. são prós, tem outros contras de estar no história maior, tem contras de estar no história boutique, prós de estar no história boutique, de você construir carreira também numa empresa, prós e contras. Se você puder falar um pouco na linha da pergunta do Vini sobre o seu LLM, também sobre essas vantagens e desvantagens de onde fazer carreira, podia ser interessante para quem está ouvindo. Não, maravilha. Assim, o LLM acabou sendo uma trajetória natural, assim.
No verano existe um incentivo super grande, sempre, desde sempre, desde que eu entrei lá, a gente tinha um histórico muito legal de número de advogados que tinham ido fazer o LLM fora. Existe também, obviamente, uma valorização de quem faz o mestrado no Brasil, mas por ser um escritório, é, assim, né, eu diria que a maioria dos nossos clientes, principalmente na época em que eu fui, eram clientes estrangeiros, multinacionais, com muita interação com cliente lá fora, etc. Existia esse incentivo, né? O escritório sempre teve um programa de bolsa. Obviamente que o programa de bolsa não pode se aplicar a todo mundo, impossível, mas aquelas pessoas em que eles enxergavam, né? Primeiro que iam desenvolver, né? Que tinham uma chance de desenvolver uma carreira dentro do escritório, e que tinham esse perfil, né? De clientes, etc., o estilo de trabalho, que essa experiência no exterior, né? Seria algo que contribuiria para esse desenvolvimento, o escritório incentivava. Então, eu fui uma dessas candidatas, não fui pioneira, então, mas eu acho que eu fui pioneira de NYU, se eu não me engano. Acho que eu fui a primeira do tributário a fazer o International Taxation lá, Program na NYU, que é maravilhoso. E agora eu sei que tem uma colega minha, né, mais jovem, com quem eu trabalhei, que é uma pessoa que eu adoro, acabou de ser aprovada. Então ela vai ser a segunda que está ainda no escritório, que foi fazer no IU. A gente tem bastante gente que tinha, né? Eu ainda tenho esse conflito, né? Foram tantos anos de escritório que eu ainda falo no presente, muitas vezes, mas é, o departamento tributário do Verano tinha uma série de pessoas, vários colegas meus fizeram Georgetown, também um programaço, né, de LLM em tributário. Eu estou tentando me lembrar se alguém foi para Leiden, mas eu acho que tivemos. Tivemos duas pessoas que foram para Viena, que ainda estão lá no escritório. Então, assim, só assim, se a gente for pensar, só programas muito top, né, de tributário internacional, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então, esse caminhar para fazer o LLM foi um pouco também um trajeto natural dentro do desenvolvimento profissional dentro do Verano. Eu acho que o único contra de fazer um LLM é o investimento, que é muito alto, especialmente hoje em dia. Porque, assim, por mais que você receba, no caso do Verano, o Verano tinha um programa, né? Tem ainda um programa de bolsa, mas é óbvio, ele não cobre 100% dos seus custos, né? Então, eu fui numa época ainda que eu fui super privilegiado, o dólar estava menos de R$ 2. Então, assim, eu esbanjei em Nova York. A verdade é essa, eu reconheço, né? Se fosse a Fabiana daquela época com o dólar de hoje, minha vida ia ser completamente diferente. E eu tinha vários colegas no LLM que tinham uma vida muito diferente. Eu já estava casada, embora meu marido tenha ficado aqui, mas eu já estava casada, então eu não queria dormir no dorme, eu queria um apartamento que eu pudesse morar sozinho para o meu marido poder me visitar, para a gente ter liberdade, né? Enfim, para ser a casa dele também, etc. Então, era uma outra realidade. Então, hoje o investimento para você fazer um LLM é um investimento muito relevante, né? Você tem que colocar isso na balança. Mas a experiência de ser um estudante internacional numa faculdade top, né, americana, é algo assim, de fato, indescritível. Eu acho que eu estudei na USP, eu tenho muito orgulho da faculdade que eu estudei, enfim, né, com todas as controvérsias que possam existir sobre o tema universidade pública, mas assim, eu sou uma, né, São Franciscana, orgulhosa, etc., mas a vida que eu vivi como estudante, na estrutura que a NYU me oferecia, é algo assim que eu falei, não, valeu a pena, mesmo que eu não usasse esse LLM para nada na minha vida, já valeu a pena ter vivido essa experiência de um ambiente de universidade americana, com tanta estrutura, com professores tão bons, assim, é uma coisa de fato indescritível. Fora, né, o prazer
que você tem durante aquele ano, foi o ano que eu mais estudei, fazer um networking internacional, ter colegas de toda parte do mundo, né? Viver uma vida numa cidade. Eu adoro Nova York, né? Ela não tem. Nem todo mundo é fã de Nova York, mas eu gosto muito, né, da vibração da cidade. Eu sou uma paulistana, vivo a vibração de São Paulo. Então, para mim, morar em Nova York foi zero sufocante, foi libertador, pelo contrário, eu adorava morar lá, eu aproveitei muito a cidade. E eu posso dizer que eu nunca estudei tanto na minha vida, né? Era coisa séria, não era brincadeirinha, não era ir lá passear um ano, né? Foi uma coisa muito séria. Eu me dedicava, eu estudava 8 horas por dia, eu fazia os créditos. Depois eu gostava de estudar na biblioteca, então por isso que eu falo que eu aproveitei a estrutura da faculdade. Tem gente que gostava, eu morava sozinha, podia estudar em casa, mas o clima de você ficar ali na biblioteca, que é uma coisa que a gente não faz aqui muito no Brasil, era muito legal, né? Puta, você tem uma dúvida, aí você faz um grupo de estudos ali. Eu adorei. Então, assim, eu acho que esses prós, né? Você viver essa realidade diferente, ter essa experiência, fazer um networking internacional, fazer amigos. Eu tenho pessoas do LLM que não moram aqui no Brasil, infelizmente, que são meus amigos para a vida, assim, que viraram pessoas muito próximas, porque tá todo mundo ali muito junto, todo mundo meio solitário, né? Chega todo mundo muito solitário, então isso facilita uma conexão mais profunda, né? Então foi muito legal. E eu acho que realmente o contra é o investimento, né? Que por mais que você tenha uma bolsa parcial, é um investimento. Então, hoje você precisa colocar muito na balança se o investimento, do ponto de vista financeiro, se esse investimento ele vai te trazer efetivamente um retorno, se isso vai realmente ser um boost para sua carreira, para te trazer retorno. É, sei lá, não sei se algum outro contra, assim, muitos. Eu acho que um ano que você paralisa um pouco sua carreira, com certeza, num universo de, sei lá, 30, 40 anos trabalhando, não vai fazer a menor diferença, né? Se você precisar, inclusive, sei lá, se desligar temporariamente do teu trabalho, etc. Eu acho que o contra principal hoje é quanto custa fazer um LLM. Mas do ponto de vista acadêmico, também, eu acho que você precisa ter algum contato com aquilo, com o tema que você está estudando. Por mais que eu não vá usar o direito americano aqui, é, eu, isso me ajudou, sim, no trabalho de consultoria, a entender a perspectiva do meu cliente, a preocupação, né, qual que é o ponto de vista, qual que é a preocupação dele lá do ponto de vista americano, para eu poder trazer a legislação, a análise, considerando a legislação brasileira, mas que bate com o raciocínio que ele está fazendo lá. E hoje eu estou usando o direito internacional que eu estudei em Nova York. Quer dizer, assim, no trabalho de consultoria do escritório, você passa a ser uma pessoa com mais noção, né, da tributação pelo mundo afora, mas não necessariamente você usa a legislação que você estuda, né? Mas hoje, no ambiente corporativo, fazendo o que eu estou fazendo, eu troco muito com os meus colegas que são do headquarter, então, enfim, a gente chega lá, mas então, para mim, eu entendo que, até do ponto de vista acadêmico, foi útil, né? É, enfim, acho que com relação ao NYU, esses seriam os meus comentários, assim, principais. Mas eu tenho o maior amor por aquela faculdade. Só antes de... Desculpa pegar a palavra, Ti, mas essa questão da diferença da seriedade com que encaram os estudos aqui no Brasil e nos Estados Unidos e na Europa, né, fica muito ilustrada nos professores, né? Aqui a exceção é que os professores tenham dedicação exclusiva, né? A maioria advoga, né? E é uma coisa que talvez relacionada a... Aí seriam muitos aspectos, mas ao baixo salário, né? Claro, tem custo de vida, e uma Sim, vez eu via uma palestra do professor Riccardo Guaxinim, italiano de Gênova, falando isso, e acho que isso reflete a seriedade, né? De certo modo, também eu faço um link com o que o Pedro Adame, que foi nosso entrevistado aqui recentemente, falou da forma com que ele era criticado
no doutorado dele na Alemanha, né? Que criticavam de maneira muito firme, e essa pessoa que havia feito a crítica, assim que encerrava ali os trabalhos, a apresentação, convidava ele para um café e estava tudo certo, né? Então, tem muitos fatores aqui, mas eu sempre fico pensando nessa questão. Claro, eu não estou falando que no Brasil não é encarado de forma séria, né? A pesquisa, mas eu vejo uma maior seriedade nos Estados Unidos e na É Europa, assim. diferente. Não, é diferente. Tem uma coisa que é bem interessante que eu não comentei aqui, é que você, assim, o ambiente acadêmico que eu vivi na Sanfran, e mesmo na GV, né, que era uma especialização também, né, então era um pouco mais light, mas na Sanfran, não era um ambiente competitivo. Pelo contrário, vou falar uma coisa que eu não sei se eu posso falar isso, mas enfim, na Sanfran, e isso deve acontecer até hoje em todas as faculdades, o caderno da gente ficava no Xerox, né? Então, assim, você dividia tudo com os outros, tinha zero competição. Era aquela sociedade, né? Lá não, você vive com o americano está competindo com você. O que acontece no LLM é que os estrangeiros se unem, né? Porque, enfim, isso é ótimo, mas assim, mas você aprende a viver um ambiente de competição acadêmica que não deixa de ser sadio, tá? Mas você aprende, e isso faz com que você queira se esforçar mais. Porque como você sabe que você está sempre sendo comparado, você se esforça. Por isso que eu falei, além de ser difícil de eu estar lá, porque, pô, eu tô estudando legislação americana, etc., é tudo novo, eu não quero me sair mal, né? Eu quero me sair bem. Então, por isso que foi o ano que eu mais estudei na minha vida, porque é isso, eu estava sempre com essa pressão, né? Para se sair bem. Eu sou estrangeiro, vim do Brasil, tal, etc. Não é minha língua nativa, mas eu sou tão capaz quanto vocês. Então você vai além. Você vê os americanos estudando, é animal, assim. Essa parte eu acho muito legal. Você vê que essa turma de faculdade de alto nível nos Estados Unidos, os JDs lá, eles estudam muito. E tem uma coisa muito legal do LLM em tributação, né, em tributário, que difere um pouquinho do LLM tradicional, né, LLM da turma que vai fazer M&A, etc., que eu convivi com alguns JDs, sim, nas matérias que eu escolhi que não eram tributárias, tá? Então, eu fiz, acho que, finance, como é que é? Eu fiz Project Finance, eu tentei pegar algumas coisinhas que também não eram só tributação, relacionada a tributário, e convivi com os JDs, que é legal, né? E eu já não era tão jovenzinha, eu tinha 9 anos de formada quando eu fui. Então, tinha um certo choque, né, com os JDs, eles eram mais, sei lá, uns 5 anos mais novos que eu. Agora, no LLM, as matérias, no tributário, as matérias relacionadas a tributário são pessoas formadas já. Alguns recém-formados, outras pessoas com uma certa experiência e que resolveram se especializar em tributário. Então, isso era muito legal também, porque eu estava com pessoas ali da minha idade, né? Talvez um pouquinho, 2 anos mais novos, etc., os americanos. Então, também tem isso, né? O pessoal já mais maduro também, é, pô, muitos ali bancando, né, o próprio, muitos não, né, a maioria, na verdade, bancando esse investimento que para eles também é relevante, etc., para mudar a carreira. Isso é muito legal no LLM tributário. Eu acho que é um diferencial também, que é um super próximo também. Muito bom, Fabiana. E Nina, com o que você está dizendo, eu vou fazer mestrado esse ano na GV. O Vini também é um super entusiasta da Sanfran, vai ser aluno especial do professor Humberto esse ano. Eu estava refletindo esse ano sobre mestrado e pensando sobre mestrado e LLM, e pensando como seria bacana ter a oportunidade de passar um ano só estudando, né? Porque É, eu estava refletindo, cara, vou estudar, vai ser legal, mas se eu não for para fora nunca, eu não vou parar de trabalhar aqui para fazer um não mestrado ou para. doutorado, que seja. Você não vê isso acontecendo na carreira de ninguém, assim, as pessoas que ele mais admira e que estão aí no mundo acadêmico aqui no Brasil. Você não tem a experiência nunca de, cara, eu vou passar um ano aqui, vou sair da aula, vou para a biblioteca, vou ficar na biblioteca até de noite, vou ir para casa e é isso, sabe? É, E eu tava refletindo como seria legal ter uma experiência assim, de poder realmente mergulhar e passar um ano. Não que a gente não goste de trabalhar, trabalhar também é muito legal,
mas como seria bacana passar um ano imerso na experiência acadêmica. Acho que isso é um pró super interessante de ir para fora também. Mas, continuando com a sua fala sobre carreira, você nos contou um pouquinho sobre a experiência no Veirano, os anos no Veirano, mas se você puder aprofundar mais sobre isso, falar como foi a trajetória, que você falou que algumas pessoas já nos falaram aqui, eu acho que os dias mais memoráveis são o convite para advogado e o convite para sócio, né? Mas daqui até ali existe um longo caminho. Como foi esse caminho? Conta pra gente. E também como foi essa ideia de fazer esse movimento super recente de carreira agora para o mundo Sim, corporativo. explicar o movimento de carreira acho que é o mais difícil, né? Porque você olha a minha trajetória, assim, né? E essas foram conversas que eu tive, né? Muitas delas, internamente no Verano. Eu postei 23 anos de escritório, teve uma evolução natural. Eu acho que a minha evolução no Verano foi muito natural, assim, né? É, né? Porque saí, etc. Então, contando um pouco do Verano, assim, o Verano, eu tenho muita admiração por diversos, e hoje eu estou tendo bastante contato com vários escritórios e profissionais diferentes de outros escritórios, etc. E gente muito boa, muito fera, etc. Mas eu era muito Verano Futebol Clube, sempre fui, né? Admirava muito meus colegas, as pessoas, os líderes, né? Na época que eu era mais júnior, etc. Eu gostei. Existem muitas pessoas que eu admiro muito no escritório, porque o Verano ele tem uma característica que é o clima. É um clima muito legal. Isso é algo conhecido pelo mercado, é histórico. Então você se apega, né? Você se apega às pessoas com quem você se conecta lá, você se apega a essa cultura. Então, em termos de evolução, eu acho que eu tive uma evolução linear no Verano. Eu fui crescendo. Então, me formei, fui efetivada, primeira vitória, etc. Teve aquela questão que eu falei para vocês da formação super versátil, porque a gente foi uma época em que todos os profissionais da área tinham que meio que se virar nos 30 mesmo, e eu acho que isso foi super bom para mim. É, Fui fazer o LLM, então o LLM ele acaba dando uma acelerada na carreira, mas, enfim, eu queria ter filhos também, então teve um momento em que eu tive que tomar essa decisão, e essa é uma decisão que eu sei que essa é uma discussão super polêmica, que a gente está evoluindo como profissionais, seres humanos, etc., em relação a isso. Mas no meu caso, é, a maternidade, ela deu uma seguradinha, né, no meu crescimento, no momento em que eu tive minhas duas primeiras filhas, porque eu tive gêmeas, as primeiras. É, mas depois disso também caminhou para a sociedade, né? Então, eu fui me desenvolvendo. Eu não sei se eu cometi alguns erros também, mas assim, eu fui me desenvolvendo, continuei me desenvolvendo tanto na área de contencioso quanto na consultoria. Então, o perfil do meu cliente, dos meus clientes principais, eram isso, era cuidar da carteira estratégica de contencioso deles e ser a pessoa de referência para consultoria. Esse era a Fabiana do Verano. E eu era uma pessoa que transitava com muita facilidade internamente, então com todos os outros departamentos, trabalhava pra caramba com a turma do trabalhista, é, muito com M&A, né, com os projetos de M&A, com o pessoal do societário. É, eu tenho essa característica de ser uma pessoa muito easygoing, assim, né? Mas eu tenho um defeito, que se a minha coach de carreira ouviu falando isso, eu tenho um defeito, ela já ia me dar uma bronca, mas eu reconheço, existia um papel fundamental para você crescer de verdade no escritório, que era a minha pior característica, que era fazer muito networking, muita prospecção, ser uma vendedora. Você tem que virar vendedor em algum momento. E isso é algo que eu não sei se
acho que é uma coisa que os escritórios, eu sei que a gente se discute demais, né? Como você treina a pessoa para se tornar em algum momento essa máquina de vender trabalho, né? Então, assim, me considero uma pessoa com uma baita excelência técnica, etc., com esse handling para lidar com pessoas, por transitar bem, por liderar, treinar, etc. Mas o que te faz crescer principalmente, né, como advogado numa Big Law, é a prospecção, né? Então, isso era uma coisa que às vezes me dava até uma certa gastura, você fica sob pressão, né, o tempo inteiro. Foi quando eu pensei, né, que talvez um movimento de carreira, mesmo eu sendo sócia, mesmo eu estando num lugar muito confortável, em todos os aspectos, profissional, pessoal, etc. Eu falei, será que eu não tô, que eu não preciso testar os meus talentos também num outro ambiente completamente diferente, né? Às vezes eu sinto que até existe um certo preconceito. Poxa, mas você fazer esse caminho inverso, né? Você já está numa Big Law, você já é sócio, aí você vai para o mundo corporativo, não é um passo para trás. Hoje eu posso dizer, com 9 meses de experiência fora do escritório, que não foi. Mas depois eu explico isso um pouco melhor. Então, assim, é isso que eu digo, a minha evolução no escritório foi linear, né? As coisas foram acontecendo conforme elas tinham que acontecer. Eu acho que eu tive, sim, uma certa um penalty ali, no momento em que eu, da maternidade, porque você diminui um pouco o teu ritmo, enfim. Mas foi uma questão de meses também, né? Um pouco mais menos de um ano para voltar, né? Quando eu voltei a voltar ao ritmo normal, etc. Mas eu comecei a me questionar, né? Se os meus melhores talentos estavam sendo aproveitados no lugar onde eu estava, fazendo o que eu estava fazendo. Mas eu sinto saudade, né? Um pouco de lidar com o cliente, com aquela, né? Enfim, com diversos temas de diversas indústrias diferentes, né? Porque é isso, a versatilidade te traz isso. Mas quando eu resolvi, tomei a decisão de fazer a transição, eu tive aqui, acho que posso dizer, uma sorte de ir para uma empresa extremamente dinâmica e numa posição bem sênior, né? Então, eu sou desafiada todos os dias. E talvez, depois de um tempo, eu trate isso com mais naturalidade, e aí eu até tenho a sensação de que, nossa, não é tão desafiador assim. Mas hoje eu sou desafiada diariamente, porque o foco do trabalho muda, né? Você passa a ser uma pessoa com pensamento estratégico no negócio. Mesmo que a sua especialidade seja tributária, mesmo que você tenha é, 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 a lógica jurídica, né, o pensamento lógico do ponto de vista jurídico, você se transforma mais em um executivo que precisa pensar estrategicamente pensando naquele business. Então, eu trabalho lado a lado com a turma de controle e gestão, com o CFO, com o próprio CEO, lado a lado com o jurídico, mas todo mundo voltado para a estratégia do negócio. Então, tudo tem um propósito por trás de um planejamento tributário dentro da empresa. Isso na empresa onde eu estou, pelo menos isso eu posso dizer que esse é o dinamismo de onde eu estou hoje. Então, eu tive que aprender uma série de coisas em um curto espaço de tempo. Até coisas mais burocráticas, tipo os reportes que a gente faz para fora, as decisões que a gente toma junto com o time global, né? Então é aí que eu sinto que o conhecimento prévio de tributário internacional e o que eu estudei no IU, né, de certa forma ajuda, estão sendo colocados à prova na prática, etc. Tudo isso eu estou tendo que cada dia colocar mais um tijolinho no meu muro ali de conhecimento e de jogo de cintura, etc. Então, eu estou bem feliz com essa perspectiva de carreira, de desafio, né? A gente está num país em que a macroeconomia ela influencia demais, né, a performance, pelo menos esse business.
a performance das empresas, do mercado, etc. Então, até isso, eu passei a ter que olhar, abrir minha visão e olhar de uma forma integrada com o conhecimento técnico. Então, isso é bem legal, assim. É, mas eu tenho esse carinho enorme, né, também pelo que eu construí e pelo que eu mantenho, né, em termos de relacionamento, etc., no escritório, que no caso era o Veirano. Então, e eu acho que eu ainda vou ter que me transformar de novo, né, em algum momento, e eu acho que todos nós, porque aquilo que eu falei no começo da nossa conversa, acho que a nossa carreira vai ser muito longa, né? Então, uma coisa que vocês não me perguntaram, mas já vou adiantar, porque vocês já viram que eu falo demais, né? É, Eu faria alguns conselhos para a Fabiana mais nova no Verano. Principal deles, e não só no Verano, na faculdade, tá? Eu acho que eu era ainda uma menina muito inocentezinha na faculdade, fiz amigos, tal, blá, blá, blá. E que eu aprendi também um pouco lá, né? Um pouco não, muito, né? No LLM. O networking tem que começar muito cedo na carreira, né? Então, e um networking saudável, né? Em que você constrói relacionamentos profissionais sérios, né? Sólidos, né? Que você vai carregar pro resto da vida. Essa minha característica de ser uma pessoa super easygoing, tal, etc. Pô, tô sempre sorrindo, de verdade, sem ficar forçando, me faz fazer vários amigos. Isso é maravilhoso, né? Que eu levo para a vida. Várias pessoas da vida acadêmica e profissional e que eu sei que eu posso contar com elas por toda a vida. Mas eu também deveria ter desenvolvido desde mais cedo, um networking mais organizado, mais profissional, etc. Né? Eu ouço muita gente falando isso hoje, né? Hoje você vê um monte de gente falando, né? No LinkedIn, na internet, no YouTube, um monte de gente que treina, coaches, etc. E que eu acho que faltou um pouco esse conselho no início da minha carreira e que eu acho que é fundamental, desde quando você está muito jovem, você construir isso, porque isso solidifica. Né? Depois de 15 anos que você está fazendo networking profissional com uma pessoa, ela passa efetivamente a confiar em você e pronto, você é o ponto de contato dela para sempre. Né? Então, esse seria o conselho que eu daria para mim lá atrás, para eu ser mais firme e mais organizada com relação a isso. Não, ótimo. Até bom, porque essa seria justamente a próxima pergunta, e você já antecipou, e foi ótimo. É, a gente sempre faz uma pergunta também, que é aí, talvez relacionada à parte mais técnica, né? Que é que o nosso entrevistado traga um caso que tenha sido talvez o mais desafiador, né? Eu sei que é muito difícil elencar um, né? 23 anos no Veirano, né? Trabalhando 9 meses na Pirelli. é, então, eu sei que é muito difícil, mas se você puder compartilhar assim conosco alguns desafios inerentes a um caso específico, né? E aí pode ficar à vontade, naturalmente, para falar dos aspectos técnicos. Por exemplo, eu não fazia ideia por onde começar a desenvolver esse trabalho, né? Tudo bem que você falou que lá na NYU era um pouco assim também, né? Pelo fato do ambiente ser É, competitivo, não tinha caderno na Xerox. Então, se puder não tinha. compartilhar conosco, a gente vai ficar muito contente, e os nossos ouvintes também. Tá bom. Poxa, é óbvio que essa pergunta é difícil, mas eu acho que eu vou pegar um do Verano da Pirelli, tá? Mas rapidinho, assim. No Verano, a gente teve um caso bem interessante, e ele é bem antigo, mas como a gente venceu, e a gente venceu no administrativo, então foi muito legal. Era um caso de uma gravadora, né, famosa, multinacional, que tinha uma discussão sobre créditos outorgados de direitos autorais. É um negócio super específico. Obviamente, quando o caso caiu na nossa mão, eu não fazia a menor ideia do que a gente estava
né? Eu não tinha esse. Quem trabalha, né, com o mundo do tributário no mundo do entretenimento, obviamente, né, que lidava com isso direto e não teria dificuldades. Mas a gente teve que estudar o caso, assim, muito profundamente. Isso é bem antigo, tá? Para entender qual era enfim, qual que era a autuação, o que tinha por trás da autuação. Para fazer isso, a gente deve ter revisto, sei lá, mais de 1.000 contratos de direito autoral com cantor, compositor, músico. Foi muito legal nessa parte, porque a gente viu o nome das pessoas, os cantores e intérpretes, o real, né? Tipo, Gal Costa, não chama Gal Costa, tipo, era muito legal. É, mas foi um caso, e era um caso que acho que se a gente perdesse, a empresa fechava no Brasil. Era uma coisa muito, o valor era muito relevante. E eu acho que a gente deve ter trabalhado nesse caso por cerca de, sei lá, quase 15 anos, de verdade. Por isso que eu falei que é antigo. Eu trabalhei desde. A gente começou nele, eu não tinha ido para a LLM ainda, eu voltei, aí eu assumi o caso, né, como advogada responsável, não era sócia ainda, mas era a sênior responsável. E eu me lembro, enfim, eram 3 casos principais aqui no TIT, muita sustentação oral, muitas idas e vindas em termos de, como é que era o nome da, eu esqueci agora o nome da, eu poderia até citar o nome da juíza aqui, mas eu esqueci, que a gente conversava tecnicamente com ela, e, assim, gerava horas de discussão, etc. E a diretora jurídica dessa empresa, ela falava assim, Fabiana, a gente precisa acabar, eu quero me aposentar, eu não aguento mais, eu quero abrir uma champanhe e me apresentar. E aí, acho que por volta, acho que foi em 2017, 2018, os casos acabaram, a gente ganhou. Foi maravilhoso. E assim, você vê, né, como é um trabalho de longo prazo, né? Assim, o trabalho do advogado e do tributarista que trabalha com contencioso é muito a longo prazo. E na Pirelli, eu diria que um dos trabalhos mais legais que a gente fez, que foi ano passado, foi analisar a viabilidade da gente aderir às novas regras de preço de transferência no ano passado. Foi muito legal, porque a gente teve que revisar toda a política global, né, que totalmente, obviamente, super evoluída, porque nós somos uma empresa italiana, bem ali no contexto da OCDE, junto com uma Big Four no Brasil. E foi um trabalho super, como se diz, aprofundado mesmo. A gente foi muito fundo nas análises financeiras, que envolveu nosso time de controle e gestão, etc. E que vai continuar esse ano. Mas esse é um trabalho que eu opinava, né? A gente tinha auto de infração de transfer pricing, consultoria de transfer pricing, etc. E que a gente nunca teve que analisar, primeiro, uma nova legislação como essa, mas sob a perspectiva econômica mesmo, botando realmente a mão na massa nos números, para ver se valia a pena, se não valia a pena, qual que é o tipo de ajuste que a gente ia ter que fazer, porque, enfim, era algo que não estava previsto, né, no forecast do começo do ano, etc. Isso foi muito legal, foi bem desafiador, aprendi pra caramba com o time global, né, enfim, com o time de transfer pricing global, então foi um dos projetos, deve ter uns 250 na Pirelli andando ao mesmo tempo, mas foi um dos projetos que eu sinto que eu efetivamente aprendi tecnicamente. Então, não foi só uma questão de eu me adaptar minha visão, né? Enfim, eu tive um incremento técnico no meu pacote aqui, então foi legal. Pô, muito legal. E o que mostra também um pouco da diferença do mundo corporativo para o escritório em alguma medida, né? Porque o caso citado no Beirano durou 15 anos. E a decisão que você tomou na Pirelli é aderir às regras esse ano ou deixar para aderir quando elas se tornam obrigatórias, né? Você tem que decidir agora. Exato. E aí, contrato a consultoria, alguém me ajuda, mas pô, você tem que decidir agora. E é realmente uma perspectiva diferente, que mostra um pouco, talvez para quem está ouvindo, as diferenças dos dois mundos.
Mas, Fabiana, já caminhando, infelizmente, para o nosso finalzinho, a gente tem uma pergunta que a gente gosta muito de fazer e você, em certa medida, respondeu ao longo do nosso bate-papo, mas fazendo ela diretamente agora, acho que você respondeu em alguma medida quando você falou um pouco do network no começo da carreira e etc., que é algo que eu particularmente me preocupo muito e concordo muito com você que a gente precisa se preocupar com isso desde cedo. A maioria das pessoas acha que é uma preocupação que você tem que ter, por exemplo, quando virar sócio, e talvez seja justamente o contrário, né? Você precisa ter para virar sócio. Sim, E é ou para ter destaque, seja onde você estiver na carreira, e é alguma habilidade que eu considero que está sendo cada vez mais bem vista dentro das organizações, o que é bacana. E me fala um pouco quais características você acha que um jovem precisa ter hoje no mercado para se diferenciar. Sim, você já citou, como eu disse, a questão do relacionamento, mas fala um sim, pouco como os jovens chegam aí na Pirelli ou no Veirano, você foi construindo carreira lá e certamente todo ano entram estagiários, todo ano sim, entravam advogados mais jovens e como esses advogados se comportavam, quais eram os advogados que você via que não, esse aqui realmente eu acho que vai dar certo, esse aqui eu gostaria que fosse meu sócio um dia, que gostaria que, se eu fosse para o lado do cliente, eu gostaria que ele me atendesse. Quais são as características sim. dos jovens que chamam a atenção em você hoje? Eu acho que, óbvio, que tem uma característica óbvia que é qualidade técnica, né? Excelência técnica, assim, não dá para enrolar na nossa área, tá? Depois que você ganha uma certa maturidade, experiência, você percebe no primeiro minuto se um profissional está enrolando na área tributária, né? Então precisa buscar excelência técnica. Tem que estudar mesmo. Nossa área precisa estudar, é complexa, muda todo dia. Então, acho que essa é precisa, né, precisa gostar de estudar para estar nessa área e precisa ter excelência técnica, tem que desenvolver isso ao longo da carreira. Uma outra coisa que eu acho que é um diferencial hoje, né? Não deveria ser um diferencial, mas é um diferencial, a pessoa precisa ser resiliente, né? Acho que o mundo está muito rápido, né? Mudou, eu preciso entender as novas gerações, né? A gente precisa entender a velocidade hoje em que né, do pensamento, das decisões, né? E como isso muda ao longo da vida de uma pessoa. Mas se você não for tenaz ali, resiliente, que paciência que você vai ter para construir uma carreira que é uma carreira longa, né? Ninguém vai virar sócio em 3, 4 anos, né? Precisa de muito mais do que isso. Nem vai virar diretor em 3, 4 anos. Você precisa de muito, mostrar muito mais, né? Você precisa apresentar muito mais resultados antes de ter um salto, né, de carreira. Então, um pouco de paciência também, né, com o diverso, né, ao seu redor paciência não é a palavra melhor para. Eu acho que a gente precisa se colocar no lugar do outro, né, também. Então, se você for uma pessoa tenaz e resiliente, e além de tudo, se colocar no lugar do outro que está à tua volta, etc., tem tudo para dar certo, porque você vai passar a ser sempre uma pessoa aceita e que tem facilidade de aceitar o outro, tem paciência para esperar, né, um pouco o resultado aparecer, e isso tem faltado nas pessoas, né? Resiliência é uma coisa que eu tenho visto que tem faltado nas pessoas, né? Não é para você ser também aquela pessoa que conformada, né? Enfim, né? Está esperando por algo que naturalmente aconteceria em 2 anos, aí você tem que esperar 10, não é legal, né? Também aí você está exagerando na resiliência, mas precisa de um pouco mais de paciência, precisa de um pouco mais de tenacidade. Eu acho que eu tenho visto isso menos nas pessoas. E o lance de se colocar no lugar do outro, né, de viver em harmonia com o diferente, né, não preciso nem, acho que eu não preciso nem falar muito sobre isso, né? O ser humano precisa melhorar, não é possível. É, E eu gosto de gente boa. Eu acho que a gente tem que ser gente boa nessa vida.
sabe? Não vou usar nenhuma, não quero usar nenhuma palavra feia aqui, mas assim, não dá para ser do mal, né? Assim, tô tentando simplificar aqui. Acho que a gente tem que ser gente boa, a gente tem que ser, pô, tão mais fácil se relacionar com uma pessoa easygoing, é tão mais fácil. Isso não significa que você não tem que ter opinião, né? Outro dia, até ouvi de uma pessoa, eu achei tão interessante, porque eu já tinha ouvido isso uma vez, que a pessoa, poxa, acho que você se coloca tão bem em reunião, que você não estressa, você se mantém firme, e quando alguém está tentando te interromper, teu pensamento, você sobe só um decibelzinho, assim, ó, a voz, e a pessoa te respeita, né? Não preciso fazer um escândalo, porra, não me interrompe, né? Não preciso fazer isso. E eu acho que é um pouco dessa característica de, meu, vamos fazer junto, né? Vamos ser legal, né? Assim, eu sou bem simples nesse sentido, assim, eu acho que a gente precisa, é isso, precisa ser bacana com o outro, né? Porque aí as pessoas normalmente são bacanas com você. E por fim, eu acho que também não está certo aceitar, né, sem nenhum protesto, injustiças. Olha ao teu redor, vê se tem alguma injustiça acontecendo, mas assim, se colocando no lugar do outro, porque não adianta a gente olhar só o nosso ponto de vista quando você está no mundo profissional. Mas se você acha que tem uma injustiça, se você acha que tem algo que não está legal, se manifesta. Isso não é fácil, nunca foi fácil para mim, mas se manifesta de um jeito ponderado que provavelmente você conquista a tua audiência, né? Então, é isso. Acho que eu admiro pessoas que têm uma postura como essas, assim. Acho que tem a crescer e a gente tá precisando, o mundo tá precisando mais de gente assim. Muito bacana, Fabiano. Certo dia, meu afilhado, que completará 4 anos, tentava me explicar o que que era good vibes. Dindo, você é good vibes? Eu falei, Theo, pelo amor de Deus, Theo, onde é que você aprendeu isso, Theo? Aí na escolinha lá, aí passou um desenho lá, aí acho que a gente tem que ser a pessoa good vibes, né? Eu colhi essa lição do meu afilhado, que em breve completará 4 anos, mas, enfim, muito valiosas os seus conselhos, as suas dicas, franca, reta e direta, como tem que ser. E como eu te falou, infelizmente a gente está chegando ao final, mas para isso a gente sempre tem uma última pergunta. E agora não é mais falando da Fabiana advogada, da Fabiana estudante de direito tributário, mas sim da Fabiana como esposa, como mãe, e o que que você gosta de fazer para relaxar um pouco, né? Lazer, e aqui a pergunta, essa é a pergunta mais ampla da face da Terra, né? O que que você gosta de Ou, fazer nos momentos assim que você está um pouco off do trabalho, você fica com a família, se tem algum esporte, fique à vontade para essa resposta final. ai, nossa, essa é a parte mais legal. Vamos falar mais uma hora sobre isso. Não, tô brincando, mas assim, o que eu mais gosto de fazer é ficar com a minha família. Eu tenho 3 filhos, né? As minhas 2 gêmeas, e depois, mais madura, eu tive na pandemia o meu pequenininho, que tem 2 aninhos agora, que é uma luz na nossa vida, maravilhoso. Meu marido também. Então, assim, o que eu mais gosto de fazer é ficar com os 4. E meus pais, minhas irmãs, enfim, eu sou bem família. É, Em termos de esportes, deveria fazer mais, mas eu nunca fui uma pessoa sedentária, mas também nunca fui uma super atleta. Mais jovenzinha, sim, mas depois do direito tributário, não. E aí, ano passado, eu fiz uma resolução que eu falei, bom, a gente, ainda mais, né, a gente já ficando mais velho, precisa fazer musculação, tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas eu tomei uma decisão na minha vida que eu voltaria a fazer o que eu mais amava fazer, né, quando era jovem, que era dançar. Então, hoje eu danço. Esse é o, não chamo nem mais de hobby, é uma atividade regular e que eu faço com muito prazer. E eu sou, acredite se quiser, com essa cara de nerd aqui, de óculos, eu sou roqueira. No verão a gente tinha uma banda, eu era vocalista, uma das, que depois a gente foi trazendo mais outras pessoas, mas fui a primeira pioneira também, vocalista do verão.
E eu toco um pouquinho de guitarra, enfim, adoro música. Mas eu gosto de vários estilos musicais, não só o rock, eu defendo muito o rock para que ele não morra, mas eu adoro jazz, eu adoro, enfim, MPB em geral, né? Música brasileira em geral, enfim, tem alguns outros estilos que eu odeio, mas eu não vou ficar, né, enfim, criticando nenhum deles aqui. Mas é isso, acho que são coisas que eu gosto muito de fazer e que me tiram desse mundo muito sério que é o nosso, né? Então, traz um pouco aí de diversão, etc. Mas é isso aí. Aí, Legal. viajar. Eu adoro. Eu falo que eu trabalho para viajar. Eu ia Falo perguntar para meus filhos. justamente isso, se você já teve lá em Milão, na Pirelli, que dizem que é. Eu tive logo no início para fazer um onboarding. Já tinha estado em Milão, enfim, com meu marido. Mas estive lá e eu brinco, eu falo para meus filhos, ó, vocês não vai ter herança nenhuma para vocês, né? A gente está aqui para viver, né, razoavelmente bem enquanto vivos e para viajar. Eu trabalho para viajar, adoro viajar com eles. Aquela zona, a gente vai fazer provavelmente uma viagem em julho. Meus pais que têm já 80 anos, as crianças, eu falei, não, é isso aí, é isso que eu gosto, de fazer bagunça pelo mundo aí, eu adoro. Muito bacana. Tipo, por favor. Ah, muito legal, Fabiana. Acho que a gente fechou com chave de ouro na dança. É, maravilhosa e acho que diz muito sobre você nesse pouco tempo que nós conversamos. Você parece ser uma profissional brilhante, mas muito mais do que isso, uma pessoa muito agradável no final do dia somos pessoas, né? Mais do que profissionais, somos pessoas. Então, às vezes o mundo corporativo é cruel e é bom ver que temos vetores, líderes que se importam com isso também. E ver que, claro, temos que dar resultado é muito importante, mas pode ser uma jornada mais leve. Então, isso Sim, isso é muito, muito legal. E para finalizar também, você falou bastante do escritório, que foi sua escola. Talvez ele tenha lhe desenvolvido e você tenha desenvolvido ele também, né? Aquela história do homem quando entra no rio, não é o mesmo rio, nem o é, mesmo homem. Então, nem o mesmo homem. é, eu também tenho esse feedback. Eu tenho amigos no Veirano, no tributário e também em M&A, que são áreas que não são fáceis e é raro isso, mas ambos falam muito bem do clima e das pessoas, claro, corrido, etc. Mas é difícil você ter um feedback em Big Law de, pô, aqui a gente é muito bem tratado, aqui a gente se dá todo mundo muito bem, aqui o clima, isso é bem, bem raro. Hum. Os feedbacks que eu tenho dos escritórios são esses. Então, e você me confirma que é algo que eu já tinha ouvido. Então, super parabéns pela carreira, foi um prazer enorme te conhecer. A gente tá super feliz por você ter topado conversar um pouco conosco, contar um pouco da sua trajetória que é tão bonita. Então, a gente só tem a agradecer e esperamos que os ouvintes gostem tanto quanto nós e aprendam tanto com você como aconteceu conosco agora. Obrigado. Ai, obrigada. Obrigada, Thiago. Obrigada, Vinícius. E vamos trocar figurinha aí, quando vocês quiserem. Falar sobre tributário e carreira. Estou sempre à disposição. Pô, perfeito. Perfeito. Pessoal, Tchau, tchau. tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigada.